E aí pessoal, Eduardo Mesquita aqui, o seu banker para mais um vídeo no canal. Alguns vídeos atrás falei que estava definido, para mim já estava cravado que uma queda na taxa de juros iria acontecer lá nos Estados Unidos em setembro. E o que aconteceu recentemente é que o mercado acabou acreditando que uma grande recessão já estava por vir e que aí o Banco Central teria até que cortar de maneira emergencial essa taxa de juros. Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, o que eu acredito que vai acontecer, como que o mercado deve performar diante dos dados que temos até o momento. Então fica aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque teremos desenrolar ao longo dos próximos meses. O que aconteceu para o mercado de repente? Imaginar que uma grande recessão viria. Como a inflação está caindo pela taxa de juros estar elevada, os dados de emprego continuaram vindo abaixo das expectativas, só que o último dado, o último payroll veio muito abaixo das expectativas. Então o mercado começou a imaginar, poxa, a taxa de juros ficou alta por mais tempo, já olha só como está o mercado de trabalho, já está ficando sufocado, o desemprego subiu para 4,3. Quando sobe para esse patamar, o mercado já acredita que uma recessão está se iniciando e que nos próximos meses esse número de desemprego tende a aumentar. E aí, para piorar, o Banco Central lá do Japão, o que o Japão tem a ver? O Japão, durante muito tempo, mais de 20 anos, tem a sua taxa de juros ou negativa ou zerada. O Banco Central japonês acabou subindo juros. Por quê? Porque a inflação lá começou a aumentar. Como sabemos, aumento de juros é ruim para os mercados de renda variável. Mas tem um outro agravante lá no Japão. É porque a taxa de juros é tão baixa que praticamente você tem dinheiro a custo zero. Você pode pegar um empréstimo lá, sua taxa de juros vai ser baixíssima, ou seja, você está adquirindo uma dívida a custo muito baixo, e aí você aplica no Brasil, nos Estados Unidos, onde quer que seja, com uma taxa de juros positiva e bem elevada, como está nos Estados Unidos, em torno de 5%, 5,5% nesse momento. Você tem uma dívida que é praticamente zero, está ganhando em torno de 5,5%, depois você paga a sua dívida que é zero e ganhou esse 5,5% sem ter dinheiro no bolso, pode-se dizer, né? Dinheiro de graça. E aí quando o Japão sobe os juros, opa, já não está tão de graça assim, meu custo já aumenta. Então muitas pessoas acabaram desfazendo essas posições de aquisição de dinheiro lá no Japão, que é chamado de carry trade. Você pega dinheiro lá, aplica em outro lugar e depois volta, paga a sua dívida, a dívida ficando mais cara, então muita gente antecipou a quitação dessa dívida, fez com que o preço da moeda do Japão disparasse, e aí acabou acontecendo tudo o que nós vimos há 2 semanas atrás. E aí, o que era muito aguardado pelo mercado seria o dado de emprego, pedidos iniciais de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, que veio tranquilo, veio abaixo das expectativas, ou seja, menos pessoas pediram seguro-desemprego. Então aquele receio do mercado de que, poxa, estamos entrando numa recessão, ficou meio que de stand-by. Já não é mais o discurso do momento. Na última terça-feira saiu o PPI, que é os dados de inflação ao produtor lá dos Estados Unidos, veio abaixo das expectativas, como era possível imaginar, porque a taxa de juros lá nos Estados Unidos ainda não caiu, então isso vem reduzindo a variação de preço do produtor lá nos Estados Unidos, que deve refletir no CPI, que é o índice de preços ao consumidor, como se fosse o IPCA lá dos Estados Unidos, deve vir também tranquilinho, abaixo das expectativas. Entretanto, hoje o mercado ele já não olha mais essa questão de inflação com tanto detalhe como via-se antes. Porque agora, esse receio de recessão acontecendo, o que acontece? Os dados de emprego ganham força, acabam tendo um peso maior do que os dados de inflação. É claro que se vier uma tragédia, os dados de inflação muito abaixo das expectativas ou acima das expectativas, aí vai subir um sinal de alerta. Mas se isso não acontecer, e é muito em linha, não tem de mudar nada, dados de emprego vão acabar sendo relevantes para saber se entraremos em uma recessão ou não. Mas o mais importante tá cravado, setembro não escapa, será reduzida a taxa de juros lá nos Estados Unidos, afinal já tem um bom tempo que essa taxa de juros está elevada, a inflação vem caindo consistentemente e o objetivo dessa taxa de juros era conter a inflação, e se o Banco Central demora ainda mais para essa redução, aí sim vai acabar impactando fortemente a economia americana, o emprego tende
a se reduzir, o desemprego elevar, e aí as consequências do mercado financeiro são inestimáveis. E aí essa queda de taxa de juros acontecendo, entra liquidez para o mercado. O que é isso? É um custo de dinheiro mais baixo, recompra de títulos, novas injeções de dinheiro na economia, tende a fazer com que o mercado de renda variável vá bem, mas principalmente criptoativos. É o que o mercado tanto espera dos ciclos de quando aumenta a liquidez no mercado, esses ativos acabam se valorizando. Entretanto, tem uma questão que muitos ou esqueceram ou estão deixando também de lado, que não é nem só essa questão de recessão que está muito em voga agora, mas eleições lá nos Estados Unidos, muito importante. Temos o Partido dos Democratas já se aproximando de Donald Trump e algumas pesquisas até fazendo com que a Kamala Harris esteja à frente dele. Então isso acaba impactando diretamente o mercado de criptoativos, porque Donald Trump se colocou a favor dessa indústria e praticamente a gente tem visto ações do Partido Democrata indo contra ainda essa indústria, que preocupa bastante essa tendência de que o Bitcoin de fato e as outras criptomoedas voltem a acelerar e deem a sua última pernada para bull run no bull market que acaba acontecendo, que iniciou lá no ano passado. Será que isso vai afetar essa bull run das criptomoedas? Isso sim a gente tem que acompanhar muito de perto, porque afinal, se você tem exposição, você tem que tomar uma decisão se faz sentido permanecer, se o ciclo já se encerrou, e as eleições americanas então vão impactar bastante. E aí o último ponto para se ter atenção são os conflitos lá do Oriente Médio, que é sempre incerto de quando um vai atacar o outro. Já tem até anúncio de que haverá um ataque contra Israel nos próximos dias. Tem que ver como que vai ser, qual o efeito que isso vai ocasionar, se vai ser um grande ataque que vai acabar se refletindo numa nova retaliação ali de Israel, intervenções de outros países e assim por diante. Uma coisa é certa, você tem que estar muito atento a isso. Nunca vai estar calmo. O mercado financeiro nunca vai estar calmo. Se você esperar um momento de calmaria para aplicar, provavelmente você está entrando no topo do mercado e a partir daí você só vai perder dinheiro. Então fique atento nisso. Como diz Warren Buffett, aplique ao som de canhões e venda aos sons de violinos. Deixa o seu like aqui, deixa alguma dúvida nos comentários se você tiver, mas se inscreva também, ajude esse canal a chegar num número incrível de seguidores e a gente se vê no próximo vídeo.